É isso aí, galera. Começando mais um Entre Hands aqui no Layer Lemonade, episódio 8 na área, gravando aqui nessa terça-feira à noite aqui de São Paulo. Queria convidar vocês para deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, assinar as notificações e seguir o Layer em todas as redes sociais, né? Porque isso ajuda a gente a construir o canal aqui e manter tudo funcionando no Layer Lemonade, tá? A gente tá fazendo uma live aqui num esquema aqui do Insta, ou seja, a gente tá transmitindo a gravação aqui, um trecho da gravação aqui do Entre Renders. Então, assim, toda terça-feira à noite, lá pelas 6h30, 7 horas, a gente vai estar aqui só firulando mesmo no Instagram e mostrando os bastidores do poder aqui na nossa cozinha, tá? Na verdade, a gente está... só para avisar vocês, a gente está na cozinha. Bom, é isso aí. Então, a gente está começando nosso episódio 8 e eu vou começar aqui com a pergunta do Rafael Prospero. E ele pergunta o seguinte para mim: Adian, o curso do Layer ainda existe? Aonde eu consigo achar? Ô, Rafa, é o seguinte, na verdade... não só existe, como existem mais do que provavelmente você sabe, né? Já que você está procurando e não achou. Mas é só procurar no layerlemonade.com. Eu vou mostrar a tela aqui para você. Você clica na aba de cursos e você vê todos os cursos do Layer. A gente está atualmente com o curso Motion Design Essencial, que é o meu, né? Que é do After Effects até Cinema 4D. A gente tem o Designer for Motion. Também a gente tem o curso da Natália Okimoto, que é o Character Animation Expert. A gente tem o do Paulo Pássaro, que é o Animate Survival Kit, né? O Frame a Frame Survival Kit, na verdade. E também temos aí o curso do Daniel Rodrigues. Valeu a produção ali, a nossa diretora, o Daniel Rodrigues, com o curso de animação, né? Práticas avançadas em motion, tá bom? Então a gente tá com esses 5 cursos, se eu não me engano aqui, nem lembro mais quantos que eu falei. E esses cursos, eles têm turma para abrir, coisa assim. Então, dá uma olhadinha lá, agora em junho mesmo, para que se você está assistindo isso agora em junho a gente já tem o Motion Design Manifesto e a gente inclusive vai abrir matrículas para praticamente todos os cursos. Fechou? Tá tudo bem aí, diretora? O que tá rolando? Tudo bem? Então tá. Então, a diretora tá lá atrás olhando. Então, a segunda pergunta que eu tenho aqui é do Thiago Braga e ele fala o seguinte: ótimo episódio. Ponto alto foi a participação da diretora com a dica extra. Valeu, Esther. Só um detalhe ali no finalzinho. Tudo bem cobrar 3 diárias e finalizar apenas 2? Fico com a grana dos 3 dias? O cliente não questionará e pode querer pagar somente pelos 2 dias que levou o job? Então, Thiago, em teoria você tem um contrato que te assegura aqui, tá? Você tem um contrato que te assegura a fazer o trampo e cobrar pelas diárias. Você não é obrigado a fazer em 3 dias, você pode fazer em 1. A questão é a seguinte: o prazo que você dá é um prazo de segurança, não é um prazo que realmente precisa ser cumprido. Lembre-se que o cliente também costuma dar prazos que são inviáveis, ele costuma dar aquele lance que a gente chama de prazo fantasma, que é o prazo que ele te dá mais curto e você entrega e de repente você tem, 15 dias a mais para fazer, né, na verdade. Então, da mesma forma, um contrato ou um orçamento baseado nesse tipo de contrato, aliás, no caso desse tipo de diária, geralmente é uma diária com folga. Você nunca vai passar um prazo para um cliente que é fixo e final, ou seja, que você vai levar exatamente 3 dias, 4 dias para fazer um job. Cara, todo prazo que eu passo para um cliente, que a gente passa para um cliente, é sempre um prazo com folga, tá? E esse prazo, em geral, ele vem atrelado a um contrato. Então não importa se eu fiz o trampo que era para ser feito em uma semana em 3 dias. Em contrato foi dito que seria pago, né, aquilo lá. Agora, se você se sentir inseguro, então, cara, pegue e segura o trampo até o final. Eu acho desnecessário. A gente tava fazendo inclusive um trabalho outro dia aqui e entregou muito mais rápido, sacou? A gente, tinha até dia 15 pra fazer, a gente entregou no dia 12, sacou? Entregou, tá lá, cara. Eu não preciso segurar o trampo na minha mão, não faz sentido isso. E é isso. Então, o contrato, em teoria, te asseguraria, e quando eu falo em teoria aqui, eu quero dizer o seguinte: que se você fez um contrato que assegura o preço das diárias, você não tem que se preocupar em fazer rápido ou não o trabalho, tá bom? Então sim, você pode cobrar 3 diárias e fazer em 2, que não tem o menor problema. A terceira diária seria ali para uma correção, uma coisa assim, sacou? Adalto Neto me perguntou o seguinte aqui: cara, adorei os mini tutoriais do Entre Renders, gostaria já de deixar o pedido do tutorial da chama. Queria saber também como você faz para o ponteiro do mouse mudar de forma na área do After Effects. Cara, isso é bug, a gente não faz nada. O Felipe Porto me perguntou o seguinte, dúvida cruel, quando vai... é o Felício, caralho, velho, eu errei seu nome pela segunda vez, sem querer, no Entre Renders. O Felício Porto então me perguntou o seguinte: dúvida cruel, quando vai ter sorteio desses adesivos que estão colados no notebook? Ô Felício, é o seguinte, esses adesivos que eu tenho aqui, salvo do Layer Lemonade, né,
Todos eles eu consegui em eventos, tá? Por exemplo, adesivos da Adobe eu consegui num evento da... Como é que é o nome do evento, gente? Da Hyde, né? A Hyde Conference, que foi em 2019. Quando começou a pandemia, eu já tô meio perdido em produção. 2020 começou, então foi 2019. Final de 2019 teve, né, o One Hyde Conference. E aí tinha lá os stands dessas marcas e tal, então eles estavam distribuindo esses adesivos, né? Os adesivos que eu tenho aqui, que é do Animotion e do iScript, mais plugins, né, aquele site de scripts plugin de After, foram do Animotion 2019, sacou? Então esses eventos sempre tem esses standzinhos, os caras dão essas paradinhas, esses brindezinhos, né? E o adesivo do Layering também a gente distribuiu de brinde pra galera junto com camisetas lá no Animotion 2019. Então a gente não vende isso, a gente não sorteia isso, a gente nem fabrica isso, né? Mas a gente tava querendo, inclusive, né, diretora, fazer aí um bem bolado aí de pegar as camisetas que a gente tem, né, na nossa loja de camisetas do Layer Lemonade e do Supernova Duo, que se vocês não souberem, por favor, vejam na descrição do vídeo e vejam também. Vou deixar aqui o link, a imagem, não sei o que eu vou fazer aqui na nossa tela, mas tem as nossas camisetas, né? Tem camiseta do Layer, do Supernova, tem camisetas estampadas com estampas exclusivas, de às vezes mandar junto com a camiseta os adesivos, beleza? Então esses adesivos que eu tenho aqui não fui eu que mandei fazer, eu ganhei também, então não tem como eu sortear uma coisa que eu ganhei. Ô galera do Instagram, vamos fazer um negócio? Vocês têm alguma dúvida? Manda pro Entre Renders aqui uma dúvida ao vivo. Deixa eu pegar uma dúvida de vocês ao vivo aqui que eu respondo aqui ao vivo. Dúvida ao vivo. O Felipe, valeu pela pergunta. Uma pergunta ao vivo aqui no... Pergunta ao vivo aqui no nosso Entre Renders. Felipe, seguinte, como fazer um walk cycle perfeito? Cara, você tem que simplesmente criar a passada com um passo só, tá? Você faz só um passo, troca a perna e dá outro. Esse é um passo completo, né? O walk cycle, o ciclo de caminhada, ele é considerado 2 passos, né? Mas você pode falar que é 1. Então, se você fizer isso, basta suprimir o último frame da animação que você tem um loop perfeito, tá? Obviamente você tem que saber animar um walk cycle, né, para fazer isso aí, tá bom? É isso, essa foi a nossa pergunta aqui. Quem quiser mandar mais perguntas aqui ao vivo, talvez eu leia, talvez não. Menezes me perguntou o seguinte, ele mesmo. Pergunta pro Dúvida Atômica: de onde vem esse fascínio de usar tanto a palavra glorioso? Menezes, se você quer pergunta no Dúvida Atômica, você precisa fazer perguntas e prever a resposta curta. Sua pergunta exige uma resposta longa, então, né, não vai para o Dúvida Atômica. Mas a resposta é a seguinte: não sei, não faço a menor ideia. Eu acho que foi de tanto ver Faustão. Eu acho que o Faustão que falava glorioso, se eu não me engano. E eu era moleque, não é? Aí o diretor tá rindo. É ele mesmo, foi do Faustão. Então, o glorioso Faustão, ele falava, e eu acho que eu assisti tanto quando eu era moleque que eu peguei esse negócio na minha cabeça, porque eu falo isso desde sempre. Sério, não é brincadeira não. Certo? Então provavelmente foi dele mesmo. O diretor me perguntou onde eu arrumei o Em Última Análise. Em Última Análise, não sei, isso deve ser de tanto ler filosofia, na época de erudito. Esses caras ficam falando tudo não obstante, né? Deve ser tudo disso aí. Bom, vamos lá. Próxima pergunta que eu tenho aqui é do Crânio. Ele fala o seguinte: galera, uma sugestão. Seria uma boa adicionar a opção de capítulos no vídeo. Além de guiar o retorno da galera nos próximos vídeos, ele dá uma ranqueada marota no Google. Esse tipo de conteúdo de vocês tem que aparecer até pro Papa. Irei deixar um link de canal que faz isso como exemplo, caso vocês não saibam do que eu estou falando. Então, Crânio, eu coloquei seu comentário aqui para te lembrar que, na verdade, a gente já fez isso aqui no canal e ninguém usou. Sacou? A gente já fez isso em live, já fez isso aqui no Entre Renders. O primeiro episódio do Entre Renders tem isso, tá? E não tem feedback assim de prático disso, tá bom? E eu parei de fazer por causa disso, mas eu posso voltar a fazer sim, porque na verdade não dá muito trabalho, né, colocar capítulo nenhum. E eu acho inclusive uma ferramenta super bacana do Google, né? Mas obviamente é um trampo a mais pra quem posta vídeo, pra quem faz essas paradas como eu faço, né? Mas eu ponho, não se preocupe não que eu ponho. Se você tá falando que ranqueia no Google, então agora é que eu ponho mesmo, porque eu não sabia que tinha algum tipo de serventia nesse sentido também, tá? Valeu pelo comentário, vamos nessa. E o último comentário que eu tenho da noite aqui é do Nolasco, né? Ele fala o seguinte: fala, Jean, o que pode ser o causador da perda imensa de qualidade no YouTube de alguns efeitos como noise e outras texturas, mesmo colocando bitrate altíssimo no render? Para o YouTube ele fica meio pixelado. Eu já deixo meu pedido do tuto da fumacinha. Hashtag o Brasil quer a fumacinha. Galera, não chegou nem a 100 ainda, tá? Os pedidos, só para avisar vocês. Eu vou fazer uma barrinha aqui do lado, se não der muito trabalho, com o ranking, né, de pedidos. Faltam bastante, tá bom? Geralmente o YouTube ele comprime, né, o bitrate do vídeo e ele tem um padrão de upload. Então, quando você tem textura e granulado e não sei o que, você acaba gerando ruído na imagem, ou seja, pixelizando, porque a compressão não consegue enxergar o pixel da cena. Geralmente os vídeos que são upados no YouTube ficam em qualidade 4:2:2, que a gente chama, né? Onde para cada pixel, né, você tem 2 fakes do lado.
Então, se precisar ter um pixel aqui, do lado ele cria outro. Um pixel aqui, do lado ele cria outro, né? Espelhado aqui, né? Não é 444, né? Que é perfeito os pixels aqui. É meio chatinho de explicar isso assim, falando rápido aqui, tá? E aí quando isso acontece, decide clonar o pixel do lado e você tem noise, aí você granula, né? E o jeito de burlar isso é você fazendo um render com VBR2, né? Quando você renderiza 2 vezes o mesmo vídeo, lá pelo Media Encoder ou pelo Premiere. O After não faz isso, tá? Então você põe lá um High Quality HD com renderização máxima de cor, renderização com profundidade máxima, depois pega aquele VBR lá e põe para 2 vezes, que daí ele vai renderizar uma vez, volta e renderiza de novo, e aí o seu H264 não fica pixelizado nem no YouTube. Tá? Se você renderizar um H264 comum e jogar no YouTube, ele vai cagar tudo. É uma bosta, tá? Não adianta. Aliás, até no Vimeo também acontece, tá? Então não é só uma questão de você exportar da forma que o YouTube pede, é uma questão de você tirar do software da forma correta, porque daí quando ele fizer a compressão no canal, você não perde a qualidade. Você pode pegar qualquer animação minha, e eu uso muito glitch, não sei o que, a gente no Supernova usa pra caralho, e nenhum deles tem pixelização na imagem. Beleza? O Amos comentou aqui no Instagram, deixa eu ver aqui. O Blender tem a possibilidade de substituir o After e os programas de frame a frame? Fala com relação ao Green Pencil, ao Grease Pencil e parará. Não, porque o Blender é um software 3D. Para ele substituir tanto software assim, ele vai ter que ser um mamute, né? Ele vai custar dinheiro, fica tranquilo. É isso aí, galera. Então esse foi o Entre Renders de hoje aqui. Vamos encerrando o nosso rolê aqui da noite. Beijo pra galera do Instagram aí. A gente se fala no próximo. Valeu pela participação de vocês, viu? A gente vai encerrando então o nosso glorioso Entre Renders aqui, nosso teste ao vivo também de bastidores. Se vocês quiserem assistir o Entre Renders ao vivo, ou seja, a gravação, na verdade, né, os bastidores backstage, é só colar com a gente aqui de terça-feira à noite. Geralmente às 6, 6h30 mais ou menos a gente começa a gravar. A gente arruma o setup aqui. Hoje a gente gravou um pouco mais tarde porque a gente estava ocupado. Desculpa. Tá? Mas de todo modo, é isso. A gente vai ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Até semana que vem, que a gente fala no próximo episódio do nosso glorioso Entre Renders. Vamos nessa.